Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do A Ética Vai Pra Terapia. Vocês devem estar estranhando que eu tô aqui sozinha, com meu cafezinho, com vocês aqui, obviamente, né? Não estamos sozinhas, mas hoje eu resolvi fazer um podcast diferente e que eu vou ser a entrevistada e vocês serão o entrevistador, né? Eu abri algumas caixinhas ao longo das semanas e a ideia era fazer um podcast sobre as redes sociais e eu fiquei esperando então as perguntas, né? E muitos de vocês fizeram perguntas, eu também peguei alguns questionamentos das aulas que eu dou, né, dos atendimentos, então condensei eles em algumas perguntas também pra gente poder organizar aqui e falar sobre essa temática tão importante, né? E então vamos lá para a primeira pergunta. Por que a gente precisa falar sobre cuidados éticos nas redes sociais? Bom, eu acho que essa pergunta ela é extremamente abrangente e eu acho que ela vai exigir uma contextualização bem grande aqui para a gente poder partir de um ponto necessário, tá? A gente enxerga na relação da área da saúde alguns marcos importantes de mudanças, de transformações na profissão, né? A pandemia, ela foi um marco muito importante de modificação em determinadas e grande parte das profissões na área da saúde, né, como a medicina, a psicologia também, né? A gente vê os pacientes antes da pandemia e os pacientes depois da pandemia como pacientes completamente diferentes, né? Talvez para quem estiver assistindo aqui e já estava na clínica há um bom tempo antes e continua atendendo pós-pandemia, vai ver, né, e vai concordar comigo que o perfil dos pacientes, o caráter informacional, como eles vêm já, né, filtrados, digamos assim, de conteúdo, é completamente diferente, né? Então, a gente vê, né, a pandemia sendo, então, esse grande marco de transformação da profissão, em que a psicologia, antes, ela atuava tão somente de um ponto de vista presencial, então o caráter de abrangência sobre a possibilidade de eu contratar um profissional da psicologia é muito diferente de hoje em dia, né? Dependendo da minha demanda, eu posso procurar um profissional que more a muitos quilômetros de mim, né? Antes não, eu precisava procurar alguém que estivesse aí no meu território, né? Para que eu pudesse então no consultório e buscar esse atendimento. Então isso também possibilitou, né, que mais pessoas estivessem possibilidade de um atendimento, né, psicológico. As redes sociais, então, passaram também a ser grandes instrumentos de comunicação, né? Elas se tornaram, né, muito mais instrumentos de comunicação, né? Até porque a gente não podia nem sair na pandemia, então isso também tem um fator, né, que as redes sociais passaram então ser essa forma da gente poder se relacionar com as pessoas, né? E também eu acho que o fator de que as pessoas passaram a buscar mais informações relacionadas à sua saúde, né? Terapia também ganhou um caráter legal, né? Passou a ser legal fazer terapia. Antes, a gente enxergava um certo preconceito em geral das pessoas com fazer um tratamento psicológico, né? Fazer um tratamento psiquiátrico. Isso começou a ter uma transformação muito importante. Eu aqui trouxe uns dados bem interessantes pra gente também conversar, né? O Brasil é o segundo país do mundo em que usuários passam mais tempo online. O Brasil é o terceiro maior consumidor das redes sociais no mundo. Então, também contextualizar a nossa realidade aqui no Brasil, né? Sobre o quanto aqui no Brasil a gente utiliza muito as redes sociais, né? E as redes sociais então passaram a ser essa forma de comunicação, essa ferramenta de trabalho, justamente de promoção. Antigamente a gente imprimia os cartãozinhos, né,
nas gráficas para distribuir por aí. A gente ia pro foro, distribuía os cartõezinhos, por exemplo. Para quem é profissional da saúde, talvez ia, né, nas salas distribuir os cartõezinhos. Aqui, então, nossas redes sociais passaram a ser esse nosso cartão de visita, né? Ponto muito importante que eu quero comentar com vocês é que outras profissões da área da saúde, como a medicina, elas vêm se atualizando bem mais relacionada ao uso das redes sociais do que a psicologia, né? A gente teve grandes transformações e as nossas resoluções sobre o uso das redes sociais não vêm se atualizando, né? A gente tem uma nota técnica. Nota técnica não é uma resolução, tá? Nota técnica é um documento em que ele faz uma explicação mais atualizada sobre as resoluções, sobre as leis, tudo aquilo que a gente tem sobre aquele determinado assunto. E a gente tem uma nota técnica, e é a nota técnica número 1 de 2022, ou seja, é de 2022, já tem 3 anos. As coisas já mudaram muito, né, de lá pra cá. Então, a gente vê que nós não temos grandes normas, né, grandes resoluções da psicologia para que a gente tenha uma segurança sobre exatamente como a gente faz o uso das redes sociais. Então, só para explicar para vocês, tá? Existe algo no direito que a gente chama de subsunção na norma. O que é isso? Sabe aqueles legos que a gente tem, aqueles bloquinhos em que o coraçãozinho gruda na caixinha que tem um coraçãozinho? Né, um exemplo ruim, mas basicamente isso, né? Então, a gente tem esse legozinho que vai grudar no outro perfeitamente, né? Esse encaixe perfeito dessas peças. Isso que a gente chama de subsunção da norma. Ou seja, um lego, né, é o fato, é a circunstância, e o outro que encaixa, então, é a norma. Quando esses dois se encaixam, a gente tem, então, essa possível infração, né? Essa possível responsabilização desse fator, né? Então esse fato aqui, ele encaixou perfeitamente na norma e a gente gerou uma responsabilização profissional, digamos assim. O grande ponto, né, pensando nesse quadradinho aqui, nesse leguinho, que são as resoluções do conselho, elas, além de serem desatualizadas, elas são muito subjetivas, muito amplas. Elas dificilmente fazem a gente entender um caráter objetivo sobre o que é e o que não é errado de se fazer. E o grande perigo disso, pessoal, isso vale não somente para questões de resolução do conselho, mas para qualquer outra lei brasileira, é que quando a gente não tem uma norma muito bem estruturada, muito bem feita ou atualizada, abre-se muita margem para interpretação do julgador, aqui no caso os conselheiros, a julgarem com base nas suas interpretações pessoais. Porque se eu não tenho uma norma que define muito bem o que é possível ou não, eu vou interpretar aquilo que eu acho que é certo ou não com base nas minhas crenças. E isso é um perigo muito grande, né? Porque a gente fica à mercê, né, desse julgador, né, e das suas crenças, do que ele acha certo. E dentro da psicologia, diferente, por exemplo, no direito, em que a gente na faculdade aprende tudo, e tudo de certa forma também se comunica, e antes de tu ser um grande especialista, tu precisa ser um grande generalista. A psicologia parece que duas pessoas completamente diferentes podem ter uma formação em psicologia completamente diferentes, né? Porque a gente vê profissionais tendo opiniões, né, que na verdade não poderiam ser opiniões, que falam sobre um cuidado ético completamente diferentes, né, e muitas vezes desatualizados, né? Se promove essa desatualização sobre o cuidado com esse sujeito que é o paciente. Então a gente tem muitos conselheiros, muitos julgadores que vêm de um lugar teórico, interpretativo sobre o que é certo ou errado. E, muito importante, a norma, ela não está preocupada com a teoria, e ela não pode estar, né? A norma, ela não é embasada na teoria, né, da psicologia. Ela não está preocupada com isso, porque a teoria, ela modifica,
né? A gente está preocupado na norma sobre aquilo que concerne ao cuidado do paciente, sobre os princípios bioéticos, sobre os direitos do paciente, né? Sobre esses deveres do profissional que falam sobre esse cuidado sobre esse sujeito, né? E não sobre um caráter teórico, sobre o que eu acho que é certo de uma postura de um psicólogo nas redes sociais, porque eu acredito que o psicólogo deve ser mais afastado, mais frio. Isso é teórico, isso não é o que a lei se preocupa, né? Então acho que esse ponto também é importante a gente estar falando sobre esses cuidados, porque a gente pisa em um terreno muito arenoso, a gente pisa em ovos, né? Literalmente. Então aqui é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, porque cada vez mais vem aumentando o número de processos interligados às redes sociais e cada vez mais eu vejo processos completamente arbitrários e completamente desconectados com a estrutura da legislação brasileira e com um caráter interpretativo de crenças pessoais do conselheiro muito grandes, né? Então é um assunto bem urgente pra gente conversar. Tá? E, bom, pessoal, eu tô falando aqui muita coisa, mas eu preciso fazer essa contextualização aqui pra vocês, porque é um assunto muito importante e que cada vez mais vem me assustando do ponto de que as coisas estão ficando muito complicadas, né? Porque eu percebo que ainda na psico existe uma ideia de que tudo pode, né? Tudo tá ali falando de um cuidado, né? E muitas vezes a gente vê que esse cuidado, na verdade, ele não é um cuidado, ele é uma crença pessoal, né? Pode ser um cuidado para aquela pessoa, mas ele vem de uma crença pessoal, né? Ele vem de uma ideia pessoal sobre o que aquela pessoa acha certa. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? E, né, principalmente quando a gente tá falando, e aqui eu vou focar nesse ponto, em tudo que eu falar pra vocês sempre, e até que todo mundo decore, até que todo mundo entenda, tá? Vamos fazer aqui, ó, né? Vamos pausar aqui e tudo que vocês estiverem fazendo, prestem atenção se vocês puderem somente nesse trecho aqui. Parem de achar que responsabilidade profissional só é a responsabilidade ética. Porque quando a gente olha só para as resoluções, a gente tá correndo um perigo muito grande. Gente, responsabilização profissional, a responsabilização ética, ela, né, tem gente que não tá vendo aqui, mas ela é um grão de areia no meio de uma praia, tá? Se a gente não olhar para legislações que estão acima, é muito provável que os profissionais interpretem a norma errada, porque as resoluções elas vão somente mencionar muitas vezes ou dizer sobre alguma norma que está lá estruturada numa lei acima, né, que está explicando e está trazendo várias questões nessa lei acima, e aí muitas vezes os profissionais interpretam errado, né, não olham para cima das outras leis, né, não olham para as leis, para a Constituição, e aí a gente tem um grande equívoco que vai gerar uma responsabilização profissional justamente por esse desconhecimento da norma como um todo, tá? Então, conheçam outras legislações, não foquem somente, porque assim, se vocês focarem na entender as leis mais do que as resoluções, vocês vão entender muito mais sobre a responsabilidade profissional do que se vocês lerem as resoluções, tá? Porque, gente, né, e aqui eu sempre explico nas aulas, quem já foi meu aluno vai estar careca de saber sobre isso, né? Talvez seja a parte mais jurídica que eu fale aqui pra vocês. Mas vocês têm que pensar que a legislação brasileira, ela é uma pirâmide, tá? Vamos pensar numa pirâmide aqui, tá? E vocês fazem, assim, 2 cortes nessa pirâmide, tá? Vamos focar lá, exemplo da pirâmide de Maslow, tá? Mas nem tanto, porque ela é diferente, né? Lá em cima, vocês vão ter a Constituição. No meio, vocês vão ter as leis brasileiras, como Código do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E lá embaixo, lá embaixo, não tem nada mais abaixo disso, tá? Lá embaixo vocês vão ter as resoluções,
que são, por exemplo, as resoluções do Conselho Profissional de Psicologia, tá? Só que o grande ponto, pessoal, diferente da pirâmide de Maslow, no caso, né, é que no direito a legislação ela é estruturada de cima para baixo, né? A força normativa, que a gente chama, é de cima para baixo. Isso quer dizer que tudo que está acima estrutura tudo que está embaixo. Então, muitas vezes, as pessoas leem coisas na resolução e, tá, mas ele só fala sobre isso, ele não tá explicando. Tá, mas, e muitas vezes fazem uma interpretação errada sobre aquele conteúdo porque a resolução, ela traz só um aspecto e não compreendem o todo, né? Porque muito provavelmente existe uma lei que está acima estruturando essa norma, tá? Então, é super importante vocês lerem outras, né? Vocês lerem o que está acima das resoluções, porque muito provavelmente aí vocês vão entender muitos dos aspectos do que está previsto na resolução, tá? Esse era o ponto bem importante que eu queria trazer para vocês, pra gente já começar o nosso assunto, tá? Começar não, né? Porque eu já falei um monte, mas enfim. Bom, vou para a próxima pergunta, tá? Como ser um profissional ético nas redes sociais e ao mesmo tempo se destacar? Olha, essa é uma pergunta bem importante. Bom, pessoal, eu não sou ninguém do marketing, né? Eu não tenho 1 milhão de seguidores, eu talvez não seja a melhor pessoa que diga pra vocês sobre como vocês vão se destacar nas redes sociais, porque, né, não sou dessa área, mas eu diria pra vocês que a gente tem que ter muita atenção sobre o que hoje em dia tem gerado engajamento, né? Porque o que eu vejo, e aí vejo dos processos, vejo dos atendimentos, vejo dos problemas, vejo também do que eu olho nas redes sociais, é que muitos dos conteúdos que, entre aspas, engajam, que se destacam, são conteúdos que muitas vezes são tendenciosos. Tendenciosos, perigosos, a uma interpretação que vai, né, de certa forma, contrária à legislação brasileira, né? Então, assim, cuidem, tá? Com conteúdos que muitas vezes, né, as famosas trends, né? Cuidem com trends, pessoal, assim, que, de certa forma, trazem conteúdos muito rápidos sobre uma temática complexa, né? Cuidem, isso é muito importante, tá? Cuidem com trazerem técnicas da psicologia de uma forma descontextualizada, tá? E aqui eu tô falando especificamente de um caso que aconteceu, em que a profissional, né? Esse caso, gente, se vocês colocarem na internet, vocês vão achar, tá? Então aqui eu não tô trazendo nada sigiloso, não tô trazendo nada que fuja, não é um cliente meu, então, enfim, tá? Um caso, então, de uma psicóloga que ela postou no TikTok um vídeo em que ela, né, então, traz ali, em que ela e o paciente estavam observando, então, né, do ponto de vista do enterro do paciente, a vida que ele passou, a vida que passou e todas as preocupações que ele, então, teve e que, olhando nessa perspectiva, não eram tão importantes, tá? Não sei se vocês, né, com essa minha descrição, acharam tão terrível esse vídeo, mas aqui eu tô falando pra vocês o que essa psicóloga quis dizer do vídeo dela, tá? Só que as manchetes dos jornais, enfim, dos jornais, né, que agora estão nas redes sociais, na internet, a manchete era assim: a psicóloga que simulou o funeral no TikTok está sendo avaliada pelo conselho, está sendo investigada pelo conselho profissional. E aí tudo, né, tudo que era assim, e tudo que estava falando sobre esse vídeo era de um caráter muito horrível, né, como se ela tivesse feito a pior coisa do mundo. E talvez a gente possa olhar que
Isso poderia ser alguma técnica que algum profissional poderia pensar dentro de um contexto clínico que faria sentido para aquela demanda, mas vocês entendem o quanto talvez no melhor do intuito, e aí eu tô fazendo isso pra gente pensar, tá? Não num olhar de jogador, mas num olhar de olhar pra essa profissional que talvez tinha a melhor das intenções. Eu tenho certeza que ela tinha, ela com certeza não queria estar sendo investigada pelo conselho, né? O quanto muitas vezes algo que a gente quer entregar de uma forma boa, mas num vídeo curto, né? Para pessoas que não entendem muitas vezes sobre psicologia, pessoas que muitas vezes têm, né, uma interpretação sobre aquele vídeo rápido e muitas vezes uma interpretação que não é o que vocês gostariam, pode levar para um lugar muito perigoso, né? Então essa profissional ela acabou sofrendo um processo ético, ela foi parar em todas as manchetes possíveis de todos os jornais. E isso com certeza, né, esse pequeno vídeo em que ela tentou ali se destacar, né, talvez atender alguma trend que estava acontecendo, gerou um prejuízo tão grande. Então, isso que eu digo para vocês, o quanto é importante a gente ter muita atenção. Lembrar que muitas vezes a gente tá dentro de uma bolha em que a gente acredita que as pessoas entendem, porque a gente está nessa bolha, sobre assuntos da psicologia, sobre o que é psicologia, sobre temáticas, sobre técnicas, mas a maioria das pessoas, e talvez as que vão ter acesso aos conteúdos de vocês, não tem a menor ideia, né? Então, é isso, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muita sensibilidade, cuidar, né? E aí a gente vai falar isso um pouco mais, uma pergunta mais lá pra frente, mas cuidar com postagens que tendem assim, se eu fosse a psicóloga da fulana, o que eu acho que ela teria, ou quais seriam as minhas intervenções com ela, com base num vídeo que a gente viu, né? Teve aquele caso, não sei se vocês lembram, daquela menina que participou do programa Big Brother, que ela supostamente teve um surto, né, e que ela em princípio, do que estava sendo falado nas redes sociais, ela tinha transtorno bipolar, né? E ela teve ali uma crise. E aí a gente viu uma chuva, pessoal, uma chuva de publicações que falavam sobre, então, se eu fosse a psicóloga, ou se eu fosse o psicólogo da fulana, o que eu faria, o que eu acho que a fulana tem, quais são as medicações, né, porque teve muito psiquiatra também que fez, quais seriam as medicações indicadas para essa profissional. Gente, o que a gente tá fazendo, né, ao pegar um videozinho, né, um recorte de um cenário e interpretando a partir disso, né? Será que a gente não tá justamente reproduzindo aquilo que a gente tenta dentro da psicologia ser contra, que é psicopatologizar todo mundo, julgar, né, sobre uma interpretação ali, fazendo uma interpretação de um aspecto mínimo de informação que a gente tem? Será que a gente se esquece que essa pessoa ela existe? Porque assim, pessoal, não achem que as pessoas que têm muitos seguidores, elas não olham o que as outras pessoas postam sobre elas. As pessoas olham, né? Então, assim, a gente muitas vezes acha que tá protegido, que tá ali resguardado dentro das redes sociais, porque, né, tem ali uma certa... dá pra gente uma certa confiança, muitas vezes, sobre o que a gente tá publicando, porque não é cara a cara, a gente se esquece, né, desse cuidado. Então, falar sobre pessoas reais, né, dentro das redes sociais, fazendo interpretações sobre possibilidades que essa pessoa pode ter de diagnósticos, não ter, ou o que eu faria de intervenção, isso não é ético, né? Isso tem que ter muito cuidado. E as pessoas estavam fazendo muito, né? Inclusive as pessoas leigas. O que a gente está querendo dentro da psicologia? O que a gente busca no cuidado de saúde mental? É não reproduzir esses cenários. Então, ter muito cuidado com essas trends que, na verdade, vão para lugares que a gente busca na psicologia ser contra, né? E aí, muitas vezes porque realmente gera engajamento e talvez gere curtidas, mas
eu não sei, né, pessoal, isso é a minha percepção e acho que, acho não, né, na verdade, a lei, ela vai de acordo com o que eu penso, né, isso não é certo, né, e aí ganhar curtida pela curtida não é adequado dentro de uma postura de um psicólogo, né, dentro de um profissional que está resguardado sobre essa égide, né, de responsabilidade. Então, né, e aqui eu não tô trazendo a minha opinião, né, é a minha opinião, mas também a minha opinião, ela tá embasada na lei. Então tenham muito cuidado com relação a isso, porque também pode gerar responsabilidade. Então, buscar, né, trazer conteúdos, e aí talvez tentando responder essa pergunta, talvez a forma de se destacar é buscar trazer conteúdos que estejam de acordo com a ciência, com a ética profissional, que não tentem, de certa forma, engajamento pelo engajamento, a curtida pela curtida, né? E aí seguir, muitas vezes, uma onda de conteúdos. E acho que essa pergunta ela é sempre muito importante, né? A serviço de que eu estou postando aquilo? Porque se a gente começar a fazer mais perguntas, ao invés de tentar achar respostas, eu acho que a gente consegue ir para um lugar importante, né? Um lugar de direcionamento, assim. A serviço de que eu tô postando isso? Isso pode causar um prejuízo a alguma pessoa? Isso pode gerar um benefício a alguém? Pensando nos princípios bioéticos, né? Que todo mundo, como profissional da saúde, está resguardado sobre eles. Isso pode gerar algum mal a alguma pessoa? Pode, não pode? Isso pode gerar algum benefício? Isso tem algum benefício a se gerar, de acordo com a ciência, né? Não com a minha opinião pessoal, de acordo com a ciência. Se sim, talvez a gente possa pensar em postar, tá? Então, é difícil a gente pensar aqui, né, objetivamente sobre como, porque a gente não controla as regras das redes sociais, mas a gente controla a nossa postura profissional, tá? Vamos para a próxima. Quais informações preciso ter na minha bio, né? Na minha bio, provavelmente do Instagram. Bom, pessoal, primeiro, né? Vamos, antes de te dar a resposta, vamos entender o porquê a gente tem que ter essas informações. Quando a gente tá falando do psicólogo, né? Ninguém é psicólogo só tendo o diploma de psicologia, tá? Como assim? Não, você não é psicólogo tendo diploma de psicologia. Você é psicólogo no momento em que você entra, então, né, com um pedido de inscrição no conselho profissional, você paga a anuidade sempre, e aí você recebe o registro, o seu número, tá? Sem isso, você não é psicólogo, né? Ninguém é psicólogo sem ter esse registro, sem estar com os pagamentos do conselho em dia, tá? A mesma coisa no direito. Eu só sou advogada porque eu pago a minha anuidade do OAB, né? Bem cara, inclusive, também. Mas tem muito mais benefícios do que da psico. Pago a minha anuidade e eu tenho um número de registro, né? O meu número é 125080. Esse é meu número e eu sou advogada. Se eu parar de pagar a minha ordem dos advogados, eu vou me tornar bacharel em direito, né? E a mesma coisa vale para o psicólogo. Então, a gente só é psicólogo, né? Quando se tem o número registrado no conselho, se paga a anuidade certinho. E justamente porque a gente tem ali muitas outras pessoas, né, trabalhando com terapias, né, sendo terapeuta, não sendo psicólogo, porque ainda, né, a psicoterapia não é regulamentada, existe uma necessidade de a gente informar para quem não é dessas áreas, para quem não é da área da saúde, sobre quem é esse profissional, né? Porque o psicólogo, ele atende à legislação da saúde, né? Ele atende a normas éticas, ele atende a normas interligadas a profissões da área da saúde. O terapeuta que não está regulamentado, que não tem uma profissão regulamentada, ele não precisa, né? Então, o cuidado com esse sujeito, o paciente, ele é muito mais confuso, né? Então, a não ser que a pessoa ali cometa ali algum tipo de efeito, né, de causar um mal àquele sujeito, do ponto de vista civil,
não tem, né, responsabilidade, né? A não ser que ele esteja cometendo um exercício irregular de alguma profissão. Então, né, pra gente poder separar, né, o que é profissional da área da saúde, o que é psicólogo, o que não é, todos os que não são, a gente precisa trazer algumas informações em lugares que a gente está trazendo, que a gente está vestindo essa camisa de psicólogo, tá? E aí, né, algumas informações importantes que a gente tem que pensar em ter na bio, né, em lugares chamativos, e aí eu sempre peço aqui para vocês cuidarem, porque eu vejo muito profissional que não tem essas informações na sua bio, tá? Então, perfis compartilhados. Então, se vocês têm um perfil da clínica, se vocês têm um perfil, né, compartilhado entre com outros profissionais e vocês postam conteúdos da psicologia, vocês precisam trazer o CRP, tá? Então, assim, o nome completo, né, de vocês, nome completo, a palavra psicólogo, né? Então aqui a gente está se referindo a um psicólogo, é uma psicóloga. A inscrição regional do CRP, então o registro de vocês. E também alguns outros cuidados, né? Somente fazer referência a títulos ou qualificações que vocês possuem. Cuidem, né? Com se nomear, eu sou especialista em depressão. Eu sou especialista em... enfim, né, pessoal, cuidem com né, se dizer especialista em coisas, em especialidades que vocês não têm, né, ou que não existam, por exemplo, né. Então, cuidem bastante nesse sentido, tá? Bom, somente informar, né, atividades ou recursos e técnicas que sejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Então, aqui um ponto importante é cuidem com o compartilhamento de profissões que não se comunicam, né? Então, assim, se eu trabalho com outras terapias que não são reconhecidas pela psicologia, eu preciso separar os perfis, tá? Então, cuidem com isso, tá? Separem os perfis para não ter problema, tá? Próxima pergunta. Quais as principais falhas éticas relacionadas às redes sociais? Bom, eu acho que essa pergunta, ela vai precisar desse contextualização que eu já dei para vocês aqui inicialmente, né, de que a gente tem uma legislação muito falha sobre o que são infrações éticas relacionadas às redes sociais. Então, a gente pisa num terreno muito arenoso sobre o que é uma falha ética sobre o uso das redes sociais. Mas, né, vamos estruturar esse pensamento. Primeiro, pessoal, princípios bioéticos, tá? Vamos lá para os princípios bioéticos. A gente tem, né, principalmente aqui o princípio da não maleficência e o princípio da beneficência das intervenções. O psicólogo, ele também, quando ele veste a camisa de psicólogo, quando ele se declara um psicólogo e ele tem a sua fala a partir desse lugar, ele já atende a responsabilidade profissional, tá? Mas é o meu perfil pessoal, mas vocês trazem um monte de conteúdos da psicologia, vocês falam desse lugar, não adianta a gente dizer que é um perfil pessoal, porque vocês estão partindo desse lugar de psicólogo, tá? Então, primeiro isso, né? Vocês estão partindo desse lugar, então não importa os cenários em que vocês estiverem, se vocês estão partindo do lugar de psicólogo, vocês atendem a responsabilidade. Bom, eu me perdi, mas tá tudo certo. Cuidado, né, principalmente com... Bom, tá, agora me liguei, calma, vai dar tudo certo. Bom, princípios bioéticos, né, não maleficência, beneficência. Vamos passar para a Constituição brasileira, né? A Constituição vai ter, que a gente tem questões interligadas à liberdade de expressão, à liberdade de crença, à liberdade religiosa, vários direitos fundamentais. Só que, né, existe um limite dentro desses direitos fundamentais que vão estar falando dos princípios bioéticos, ou seja, eu tenho liberdade religiosa, eu tenho liberdade de expressão, né? Eu tenho essas liberdades que são garantidas pela Constituição, que são direitos fundamentais,
mas que estão contornados sobre limites do que eu estou falando, de onde eu estou falando. Então, quais são os limites desses direitos fundamentais? Os princípios bioéticos, ou seja, a minha liberdade, ela vai até um ponto em que eu esteja causando mal a alguém, ou que, como profissional, eu esteja não causando um bem a alguém, né? Também, resoluções do conselho, né? A gente tem que a psicologia é uma profissão laica, né? Ou seja, ela não atende a critérios religiosos, filosóficos, né? Místicos. Por isso que, por exemplo, a constelação familiar não é uma prática reconhecida pelo conselho, tá? Então, isso também faz parte desse contorno dos direitos fundamentais de liberdade, tá? Então, entre vários outros, né? Isso tudo vai dando um contorno, porque no momento em que, né, eu produzo, né, a partir da minha liberdade, dos meus direitos, conteúdos que possam de alguma forma causar um mal a alguém ou que não estão respeitando um caráter laico da psicologia ou que, né, estão partindo de uma opinião pessoal, né, aí a gente pode estar cometendo uma falha ética. E por que eu tô focando nessa? Se vocês pararem para pensar, é extremamente subjetivo, né, essa interpretação, mas ela é, ao mesmo tempo, muito fácil de ver, né? Então, a gente vê cada vez mais profissionais misturando, né, psicologia com religião, né, com opiniões pessoais sobre o que é certo ou errado, né? A gente vê nos processos muitas intervenções baseadas em crenças pessoais sobre o que o paciente deve fazer, né? Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com um caso, né, por exemplo, do paciente que chega ali com uma demanda de abuso sexual e a profissional fala, então, que vai ajudar esse paciente, então, a perdoar essa pessoa que cometeu esse abuso. Gente, isso... eu não sei como dizer, né, assim, pra quem talvez não tenha entendido, né, o quanto isso não tem absolutamente nada a ver com psicologia, né? Isso é uma interpretação pessoal, baseada, talvez, né, num caráter religioso sobre perdão, que não é científico. Isso pode causar mal. Então, a gente vê cada vez mais, né, pessoas trazendo principalmente conteúdos de crenças religiosas, interligando a psicologia. E aí, de novo, a gente vive muito numa bolha, só que os conteúdos nas redes sociais, eles são dispostos a pessoas que muitas vezes nunca tiveram contato com a psicologia, que não entendem, né? Então, é muito perigoso, né? E essas são principais formas, então, de infrações éticas, principalmente, né? Então, aqui é importante, né? Onde é que vai a minha liberdade, né? Eu, como pessoa, eu posso e eu tenho a minha liberdade de ter a minha religião, né? De ter a minha espiritualidade, de ter preferências, de ter crenças, né? Que me estruturam como pessoa, né? E aqui a gente tem que falar, obviamente, que nenhum psicólogo é neutro, né? Não somos neutros. Isso é muito importante, inclusive no âmbito do direito. Muito tempo, e aí isso também da psico, e aí por uma estrutura de contexto, se entendeu muito que esse lugar vinha de uma necessidade de um sujeito imparcial, neutro, né? Que não tá ali dentro de uma relação que vai gerar transferências, né? Só que, pessoal, ninguém é neutro, né? E o ponto importante é que quando a gente não reconhece que a gente não é neutro, que a gente não é o tempo inteiro imparcial, né? E que muitas vezes a gente pode não ser imparcial, e talvez em algum contexto também não faça nem sentido ser, a gente não consegue parar para refletir muitas vezes, né? Quando a gente não reconhece isso, a gente pode não estar atento àquilo que a gente reproduz. Não sei se faz sentido para vocês, mas quando eu não penso que as minhas crenças
podem estar de alguma forma interferindo nas outras pessoas, eu corro um risco muito grande, né? Quando eu acredito que eu sou neutra, né? Que a minha opinião ela não vai ser as minhas crenças de alguma forma elas não podem interferir na minha tomada de decisão. Quando eu não penso sobre isso, eu não estou atenta e eu posso então cometer, né, efeitos iatrogênicos, eu posso causar um mal àquele sujeito, né? Isso vale para o direito, isso vale também para a psicologia, nas tomadas de decisão clínica, na comunicação com as redes sociais. Então, de novo, né? Eu tenho a minha liberdade, eu tenho o meu direito de expressão, eu enquanto sujeito, eu posso ter, né? Eu sou constituído de uma série de fatores, mas esses meus direitos dentro de um contexto de redes sociais, dentro de um contexto clínico, eles estão, né, limitados sobre outros fatores importantes que vão ter como base, como estrutura, a não malefício aos sujeitos, né? O não causar mal, a entender sobre a diversidade de informações, de crenças, de opiniões, sobre estruturas, né? E de ideias. Então, é muito subjetivo, mas ao mesmo tempo, quando eu penso a serviço de que eu estou postando isso, é também uma forma de estar atento, né? Então, acho que as principais veículos assim de falhas éticas, fatos, né, que geram falhas éticas, são desses lugares, então, né, de confundir o que é pessoal e o que é profissional, tá? Conteúdos, e aí, principalmente, né, existe uma falha ética chamada conteúdos sensacionalistas e de autopromoção, tá? Essa falha ética, ela também é extremamente subjetiva, como vocês podem perceber, e muitas vezes, né, diz, eu posso postar depoimentos, eu posso postar, posso ficar repostando conteúdos de pacientes, né? Vamos lá para a estrutura. Vamos parar de pensar em resoluções, tá? A gente tem que olhar lá para a Lei Geral de Proteção de Dados, porque as resoluções, elas não têm capacidade de dizer o que vocês podem fazer com os dados dos pacientes de vocês. Quem tem, né, quem pode estruturar isso é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei, então ela está acima do conselho, tá? Se a gente for dizer lá para a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai dizer assim, né? Se vocês cumprirem com a autorização específica do paciente, fazendo uma série, né, de critérios ali que a lei exige, né, de trazer todas as informações sobre o que vocês vão estar fazendo com aqueles dados, né? Se vocês estarem informando sobre os riscos desses possíveis uso dessas informações, se vocês trouxerem todos os direitos que essa pessoa tem sobre o uso, né, o que vocês vão fazer com esses dados, e o paciente autorizar, digamos assim, vocês podem usar. Então, né, se eu, digamos assim, eu peço um depoimento sobre o processo psicoterapêutico do meu paciente, e eu peço então para ele descrever como é que foi, né? E esse paciente, então, eu digo para ele, olha, eu vou postar na minha rede social, né? A minha rede social ela é aberta, então eu não tenho controle sobre quem vai olhar, tá? Mas a todo tempo tu tem o direito, então, de cancelar, eu posso excluir esse post ao tempo que tu quiser, tá? E eu também não tenho controle sobre o que as pessoas vão fazer com relação a essa informação. Tu me autoriza a utilizar o depoimento? E o paciente diz sim, pode utilizar. E aí o depoimento dele é assim, eu, Joãozinho, eu comecei o tratamento e eu estava com depressão severa. Em 5 semanas eu melhorei abruptamente, eu me tornei uma outra pessoa e agora eu estou renovado e o meu tratamento foi super rápido, maravilhoso. E é isso, tá? Esses tipos de conteúdo, né, eles não estão... nesse conteúdo, no caso, não está infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados, ele não está infringindo questões de sigilo profissional, porque o paciente autorizou, o paciente é o dono das suas informações, tá? O conselho não tem autonomia para dizer
sobre o que vocês podem se o paciente autoriza, tá? Eu posso utilizar esse depoimento. Só que o grande ponto, e aí a nota técnica número 1 de 2022 ela fala sobre isso, é que vocês podem não cair num ponto de responsabilização por questão interligada aos usos dos dados, mas vocês podem cair numa infração ética interligada a outros fatores que vão falar do uso das redes sociais, como é o caso, então, das publicações sensacionalistas e de autopromoção, tá? Então, muitas vezes, né, uso reiterado de depoimentos, publicações sensacionalistas, e aquele caso que eu contei pra vocês da menina, por exemplo, ele é um caso que fala sobre uma publicação que o conselho entendeu sobre ter um caráter sensacionalista, tá? Então, existe uma subjetividade, então muitas vezes vocês podem não estar cometendo falhas éticas sobre outros fatores, sobre sigilo, sobre autorização do uso de dados, mas pode estar cometendo falha ética sobre outros fatores, como é o caso dessa infração ética, né, sensacionalista de autopromoção, que, como a gente falou lá contextualmente no início, ela é extremamente subjetiva e ela muitas vezes vai atender a um critério sobre o que o julgador entende sobre o que é sensacionalista, o que ele entende que é autopromoção. Né? Então, é um lugar muito perigoso nesse sentido, tá? E aí, o que a gente tinha falado já também anteriormente sobre publicações voltadas a diagnósticos psicológicos, análise de caso, aconselhamento, orientação psicológica de pessoas reais, né? Então, como o caso lá da menina do Big Brother, outros casos reais que a gente vê muitas vezes os profissionais utilizando, eu não coloquei o nome do paciente, eu preservei a imagem dele, mas aí assim, por exemplo, né, é a paciente que é loira, que mora em Porto Alegre, que trabalha com direito e faz psicologia e ela trabalha com cuidados éticos profissionais, e aí ela e aí é quase uma descrição completa de como é a pessoa, mas não tem o nome. Tá? Então lembrem, né, a gente aí volta lá para a Lei Geral de Proteção de Dados sobre o que é uma informação que caracteriza um sujeito. Não é só o nome, né? Existem vários conteúdos que, quando agrupados, identificam o sujeito, que não é somente o nome, tá? Então isso também é um bom cuidado. Bom, vamos para a próxima. Qual as implicações éticas ao repostar fotos de pacientes ou depoimentos? Olha, acabei respondendo também já essa pergunta, né? Então é isso, tá, pessoal? A gente tem que, quando a gente está falando de dados, a gente tem que olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Não para as resoluções do Conselho, tá? Se a gente tirar alguma aprendizagem hoje, olhem para as leis primeiramente, antes de olhar para as resoluções, tá? Então, a gente vai ter que olhar lá para a LGPD. Se vocês cumprirem com um critério objetivo que a lei traz sobre a autorização específica e por escrito para o paciente, vocês podem postar. Só que a gente tem o risco, então, de acabar sofrendo outros tipos de infrações éticas, como essa que eu falei para vocês, de publicações sensacionalistas, de autopromoção, que, embora vocês não estejam cometendo infração, né, responsabilidade do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados ou do sigilo profissional, vocês vão estar cometendo, talvez, desse outro lugar, tá? Próxima pergunta. Muitos psis têm exposto crianças nas redes sociais. O que você acha sobre isso? Bom, eu acho que todo mundo que já me segue há mais tempo sabe o que eu penso sobre postar, repostar crianças nas redes sociais e adolescentes também, né? Mas mais crianças. Eu acho que a pergunta que eu sempre falo em todas as aulas que eu faço, né? Em todas as aulas é: por que em geral os profissionais se sentem mais confortáveis de expor crianças do que adultos nas redes sociais? Existe um critério, né? Eu acho que existem vários lugares e alguns lugares eles não falam de uma... A maioria, talvez, dos lugares não falam de uma conduta, né? De querer causar o mal, né? De estar ali de alguma forma, né? Porque eu acho que todo mundo, em geral, os profissionais buscam o cuidado de seus pacientes, tá? Acho que é importante também trazer desse lugar. Mas em geral os profissionais se sentem mais confortáveis de expor criança porque existe um fator de autonomia, né? Enquanto um adulto
entende muitas vezes o que está acontecendo ali dentro daquele cenário, uma criança não, né? Só que o grande ponto, pessoal, é que crianças e adolescentes têm todos os direitos que os adultos têm, mais uma série de outros direitos específicos para essa condição. E dentro desses direitos específicos dessa condição, tem um caráter de proteção muito maior, justamente porque esses sujeitinhos, eles não têm ainda a possibilidade de entender e interpretar os cenários aos quais eles são submetidos. Então, quando a gente não faz esse cuidado e não pensa, muitas vezes, o quanto as redes sociais são lugares que a gente não tem controle sobre aquelas informações, sobre se aquele pacientinho talvez fosse adulto, será que ele concordaria da gente estar expondo ele? Quando a gente não faz essas perguntas e a gente não pensa nesses direitos específicos, a gente pode estar entrando num lugar muito perigoso, né? E aí, indo para os princípios fundamentais, né? De cuidado a esse sujeito, né? Que principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente é estruturado de cuidado integral, né? Proteção integral desse indivíduo. E o psicólogo, ele faz parte, ele integra, né, esse âmbito de cuidado integral, né? Ele está nessa figura de cuidador integral também, de cuidador desse paciente. Então, é super importante a gente pensar isso. Outra coisa, né? Muitas vezes o atendimento de crianças e adolescentes tem, né, esse caráter paradoxal, né? Em que muitas vezes essas brincadeiras, esses jogos, né? Eles, por detrás, o que a gente vê dentro do cenário é muito sofrimento, né, desse indivíduo, muitas vezes que passa por situações muito difíceis, né? Então, muitas vezes essas brincadeiras que são expostas nas redes sociais, esses desenhos, elas estão falando de um paciente que está em sofrimento, né? Então, a gente tem que ter muita sensibilidade sobre aquilo que a gente expõe nas redes sociais, porque a serviço de que eu estou expondo essa criança nas redes sociais? Muitas vezes vem de um lugar de autopromoção, né? De estar se divulgando como profissional que atende crianças, mas existem várias outras formas de expor esse trabalho que não atendam a um desrespeito à legislação, a um desrespeito a esse sujeito, né? Então, a legislação brasileira, ela é toda construída, e aqui eu acho que importa muito menos a minha opinião, e aqui eu falo sempre quando é minha opinião pessoal, e eu sempre trago aqui para vocês foco no que é minha opinião profissional, né, que ela está embasada na legislação. A legislação brasileira não permite a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais por uma série de fatores. Se vocês forem olhar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 17, eu acho, ele vai falar do direito ao respeito. Né? O direito ao respeito é da gente tratar, né, todos os cenários que envolvem aquela criança, tanto as brincadeiras, as conversas, os desenhos, seja o que for, um caráter de inviolabilidade, de proteção integral, né, de não estar expondo aquele sujeito. A Lei Geral de Proteção de Dados vai para o mesmo lugar em que ela vai dizer que todas as informações interligadas à criança e adolescente são sensíveis, são consideradas sensíveis, ou seja, ela precisa passar para ser exposta sobre todo um processo específico, né, para divulgação, justamente pensando que são sujeitos em desenvolvimento que exigem uma proteção muito maior. A gente tem visto, né, e agora em 2025, vários youtubers, né, pessoas aqui das redes sociais fazendo vídeos, então, denunciando essa exposição excessiva, né, de crianças e adolescentes, trazendo todas as implicações. E aí, pessoal, a gente não pode ser tão inocente, né? Se vocês forem ver, tem um vídeo do Felca, né, que é um youtuber, em que ele vai então fazer várias denúncias sobre as exposições de crianças e adolescentes, o quanto muitas vezes esses adultos que estão aí nas redes sociais, eles veem esses conteúdos, eles veem essas publicações, eles estão sempre coletando, né, coisas sobre crianças, às vezes eles pegam essas imagens para fazer depois outros vídeos. Então,
tenham muito cuidado, a gente não pode ser inocente, né? A gente precisa estar. E aí a inocência muitas vezes vem de um lugar de desconhecimento, né? Quando a gente não conhece o cenário que é as redes sociais, que não é esse mundo colorido, lindo, que muitas vezes a gente passa, né? De que a psicologia ela fala de um lugar muito lindo, muito colorido, né? De saúde, de bem-estar. Muitas vezes a gente vai se dar de frente com cenários muito tristes, de muito sofrimento. Então a gente precisa estar atento, né? A gente precisa conhecer para que a gente não cometa, então, de alguma forma, essas violações, tá? Então a gente falou, né? Falei aqui quase 1 hora de vários conteúdos, a gente poderia estar aqui continuando a falar sobre vários outros. Eu espero que vocês tenham gostado, acho que esse conteúdo ele foi um pouco polêmico, né? Porque eu acho que muitas pessoas podem não concordar e tá tudo bem, né? Mas aqui eu sempre falo que a minha opinião, ela nunca é pessoal, ela sempre vai ser embasada. E quando for a minha opinião pessoal, eu sempre vou destacar aqui pra vocês, né? Porque também falo de um lugar de cuidado, né, aos psis, porque eu acho que a gente... esse é o meu intuito aqui, né? Cuidar dos profissionais. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né, solo. E se vocês gostarem, me falem, né, pra eu também estar pensando em outros assuntos. Se vocês quiserem que eu traga outras temáticas, me digam aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!